Então, eu estou procurando aqui um ponto C de compra para pegar a distorção do preço para cima. Mas eu estou enxergando que, se o preço não distorcer daqui agora para cima, ele vai para um outro patamar para baixo. E eu aceitei isso. Então, essa parte racional do cérebro, ela é satisfeita. O que a gente precisa depois é trabalhar com a outra parte, que é emocional do manter uma posição, né, a nosso favor, e não sair no primeiro objetivo, no primeiro momento, né, que aí é outro jogo que a gente tem que fazer. Mas, enfim, eu comecei a desenhar, né, outras percepções em relação ao ciclo do preço. Eu comecei a pensar, bom, M's e W's, eles são ciclos, macrociclos e microciclos do preço. E eu preciso dar uma configuração, porque conforme isso for se desenvolvendo, o mercado ele vai entrar num outro contexto psicológico. Né? Aí eu comecei a dar os nomes do sentido. As estruturas de expansão, ou seja, estruturas que você supera, a perna CD, né, ela supera o nível do ponto X e chegam ao nível de 1,68 de expansão da perna XA, né, trazendo aqui para a nossa linguagem, que eu imagino que vocês vão conseguir compreender. As estruturas de final de ciclo, que elas acontecem no final de uma tendência, então tu imagina lá, você está lá no final de uma tendência, você tem uma tendência, né, você tem uma perna CD que mostra que é uma tendência de alta. E aí você faz lá no final dessa perna CD de alta, você faz um W. E esse W ele tem uma característica de final de ciclo. O que é uma característica de final de ciclo? O ponto intermediário ele é acima de 1,68, ou seja, ele deixa os participantes muito eufóricos, né, na continuidade da tendência. Né? E a perna CD, desse W, que está lá no final, lá na alta, ela não chega a 1,68. Ela para 1,13, 1,27, 1,41. Então, dependendo do tamanho do ponto B, né, ela não chega a virar uma expansão. E aí, o mercado, ele, como se fosse assim, ele faz o último movimento e aí começa a trabalhar muito forte na outra direção. Isso aconteceu no Ibovespa, o movimento mais curto que a gente teve foi nos 100 mil pontos no início do ano. Até que me perguntaram, o que tu acha aí desses 100 mil pontos no início do ano? Cara, a estrutura de final de ciclo, a gente volta lá para os 90 mil pontos, que é para o nível do ponto A, porque é muito cedo e as evidências que trouxeram para os 100 mil pontos, né, elas não estão concretizadas. Né? Então está todo o mercado trabalhando em cima de expectativas. Começamos um movimento para gerar as evidências, mas as evidências não são aqui, que era a questão da reforma da Previdência, que não aconteceu até agora. Né? Então justificava a gente ter a correção, justificava a gente ter a queda. Depois a gente tem as estruturas de correção, né, que elas são uma derivada do padrão Gartley. Né? O padrão Gartley a gente tem ali 61,8 como ponto B, 78,6 como ponto D. Cara, se tu for analisar, você tem essas mesmas relações, que é a derivada do 61,8, que vira 78,6, você consegue encontrar isso nos 25% com 50%, 38,2% com 61,8%, 50% com 70,7%, ou seja, são outras relações que eu desenvolvi que aqui, pelo menos, que é o mercado que eu opero, que é o mercado brasileiro, isso fica muito na minha mão, é muito fácil de encontrar, 50%, 70,7%, 25%, 50%, né? 25% no ponto B, 50% no ponto D, 38,2% no ponto B, 61,8% no ponto D, isso acontece demais no mercado. Então, eu consigo enxergar esses movimentos e essas estruturas. Tá? Diferentemente das estruturas de final de ciclo, o final de ciclo ela acontece no final de uma tendência, o ponto D não chega a 1,68 e o ponto B é acima de 61,8. As estruturas de correção, o ponto B é menor do que 61,8 e o ponto D não supera o nível do ponto X. Tá? Então eu comecei a estruturar de uma outra maneira essa percepção, né, para que eu pudesse construir uma história quando eu estivesse analisando o mercado e falando assim, bom, agora eu enxergo uma perna CD, né, tem uma estrutura fechada na mesma direção da tendência, marcando o ponto C, tem um espaço para ter uma distorção, essa distorção tende a chegar até aonde? E aí fica tudo muito mais claro, fica tudo muito mais nítido para mim. Tá? E aí desenvolvi essa abordagem ela ficou completa.